Maquiagem para iniciantes, parte 1. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Marcela, eu sou especialista em automaquiagem e aqui eu te ajudo a se maquiar de forma muito mais bonita, mais natural, sem marcar nas suas linhas, sem marcar nos seus poros, de uma forma muito mais leve. Então já me segue aqui no canal e deixa o seu like. Hoje eu vou ensinar uma maquiagem para iniciantes, para você que não sabe nada de maquiagem ou até sabe, mas quer melhorar suas técnicas. Então a primeira coisa que a gente deve fazer, e todo mundo já sabe, mas não faz, é hidratar a pele. Eu gosto de hidratar com hidratante mais denso, porque ele garante mesmo uma hidratação mais profunda e isso é o que acaba deixando a nossa maquiagem muito mais bonita, muito mais natural e faz com que ela não craquele. Mesmo se você tiver pele oleosa, é fundamental que você hidrate a sua pele, porque só assim a sua pele vai entender que está hidratada e não precisa produzir mais sebo, porque a pele oleosa, gente, ela é basicamente isso. Se ela entende que ela está seca, ela começa a produzir sebo como defesa. Então, o que você tem que fazer se você tem pele oleosa? Hidratar. E lembrando, gente, que eu vou deixar todos os produtos que eu estou usando na descrição desse vídeo. E depois da hidratação, eu gosto muito de borrifar a bruma. Tem gente que borrifa só no final, tem gente que borrifa só no começo. Eu gosto de borrifar antes da maquiagem e depois, porque isso garante mais hidratação e garante que vai fixar ainda mais a minha maquiagem. Eu gosto bastante dessa bruminha aqui, ela ajuda tanto a hidratar quanto fixar e o resultado da maquiagem com ela fica muito bom. E aí eu aplico, ó, depois do hidratante em todo o meu rosto. Eu deixo o rosto bem úmido mesmo e espero secar e aí sim eu começo com a minha maquiagem. Isso aqui, ó, é a pele perfeita para receber a maquiagem, porque quando você passar a base, ela vai grudar. Aí eu venho com a base, vou aplicar essa base aqui que eu gosto bastante. Ela é uma base bem fluida, mas tem uma cobertura muito boa. Não gosto de passar na testa. E aí eu venho com a esponja úmida, eu tirei toda a umidade no papel e venho dando batidinhas, primeiro no centro do rosto e depois eu vou levando esse produto para as bordas. Olha, tem muita gente que gosta de aplicar com pincel. Eu gosto, mas depende muito da base. Mas na maioria das vezes eu gosto de aplicar com esponja, porque eu sinto que a esponja, ela deixa uma cobertura mais bonita, mais homogênea. Eu sinto que a pigmentação fica melhor. Então, eu gosto muito de usar a esponja. Entre pincel e esponja, eu prefiro a esponja. Trago a base bem aqui no cantinho do nariz, para garantir que tem base em todas as partes do rosto. E na testa, vocês perceberam que eu não apliquei o produto? Mas eu trago todo o resto de produto que tem ainda aqui na esponja. E tem muito produto, viu, gente? Engana-se quem acha que não tem produto nessa esponja. Tem muito produto aqui. Então, na testa, eu só levo o restinho que tem aqui na esponja mesmo. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer, que é neutralizar a pálpebra. Tem gente que passa corretivo, não tem necessidade. Você pode vir com o resto que tem aqui na esponja, de base, e neutralizar a sua pálpebra. Olha a diferença que faz. Tá vendo que eu tô com uma cara de fantasma? Agora é a hora de devolver as nossas sombras naturais. A gente vai definir o nosso rosto usando o contorno facial. Eu gosto bastante desse daqui, é muito fácil de aplicar, é muito fácil de esfumar. E aí eu aplico nos pontos onde eu quero devolver as minhas sombras naturais, inclusive aqui no nariz. No nariz, esse contorno ele vai funcionar mais para afinar o nariz e não para devolver sombra. Então, aqui e aqui eu passo para devolver as sombras e também uso o contorno como definição. E eu venho esfumando com batidinhas, tá vendo? Que eu não tô arrastando o produto, eu não arrasto nenhum produto, porque tudo que você arrasta, você tira de um lugar e leva para o outro. Então, não é isso que a gente quer na maquiagem, né? E o contorno, gente, ele tem uma função muito importante na maquiagem. Ele traz a naturalidade. Quando a gente fala devolver as sombras, é porque ele deixa a nossa maquiagem mais natural. Então, assim, gente, não vivo sem contorno, tá? Eu fico sem blush, mas sem contorno jamais. Agora, eu venho esfumando também esse contorno do nariz. Reparem que o contorno do nariz, gente, ele fica bem em cima do nariz. Não é na lateral como muita gente faz. Se você faz esse contorno na lateral do seu nariz, você não vai afinar. Agora a gente vai dar uma corada nessa pele, a gente vai colocar cor, porque tá faltando uma corzinha, né? Aquele ar de saúde.
Para isso eu vou usar esse blush cremoso, que também é da Mascavo e eu gosto bastante. E aí eu pego, ó, direto do bastão e venho aplicando um pouquinho acima do meu contorno, dando também batidinhas. Lembra, gente? Você não arrasta nada na sua maquiagem, porque se você arrastar, você vai tirar a cobertura. Lindo isso, gente. Eu acho que fica muito natural. Eu gosto muito dos produtos em creme, em bastão, porque eles deixam a maquiagem um pouco mais leve, um pouco mais natural. A mesma coisa aqui desse lado. Sempre gosto de trazer um pouquinho aqui no topo do nariz para deixar uma maquiagem mais fresh, mais natural, mais verão. Gosto também de trazer um pouquinho aqui no queixo. Vou pigmentar um pouquinho mais porque eu gosto, Brasil. Eu gosto de uma leve chinelada assim. Tá vendo que ficou um pouco marcado aqui? Eu volto com aquela esponja e dou leves batidinhas aqui, ó, para tirar essa marcação. Agora é uma hora importante, que é a hora que eu vou iluminar aqui abaixo dos olhos. Isso aqui, para quem tem olheira profunda, é perfeito. Gosto também de puxar aqui, ó, nesse cantinho. Volto com a mesma esponja, não precisa de outra esponja, tá? Volto com a mesma esponja, dando batidinhas e puxando, ó, aqui no final do olho pra cima, pra levantar mesmo. Eu passei um corretivo rosado, tá usando muito corretivo rosado, porque ele dá essa iluminação sem deixar amarelado. Então, o corretivo rosado é uma ótima opção para iluminação aqui da olheira abaixo dos olhos. Calma que tá acabando, é bem fácil, é para iniciantes mesmo. Agora eu vou passar o iluminador. Eu adoro esse daqui, eu vou passar em pó, porque em pó ele ajuda a selar tudo que a gente passou por baixo. E aí eu misturo tudo aqui, ó. Eu passo mais aqui, eu concentro mais no ossinho zigomático, mas eu trago em toda a região onde eu passei o blush e também o contorno. Tô parecendo um homem de lata? Talvez, mas o homem de lata nunca foi tão bonito. Eu gosto de passar um pouquinho também aqui no centrinho, no topinho do nariz, um pouquinho aqui na ponta e um pouquinho aqui no arco do cupido. Hora de selar essa maquiagem e a gente vai usar o mínimo de pó possível pra gente não tirar o glow dessa pele. Ó, tô pegando com o pincelzinho e aí eu venho depositando primeiro abaixo dos olhos para selar onde a gente passou corretivo. Lembrando de tirar sempre o excesso para não ficar muito pó. E aí eu já venho selando a zona T, ó. E desço aqui no bigode chinês para não vincar a nossa maquiagem na hora que a gente der uma risadinha. E, gente, nossa pele tá quase pronta. Só falta agora o toque final, a cereja do bolo, que é a bruma. A gente vai finalizar com a bruma, porque a bruma, ela devolve a naturalidade e ela ajuda a fixar ainda mais. Eu vou borrifar por todo o rosto. Sem miséria. Tá vendo que eu deixo a pele bem úmida? É essa a intenção mesmo, tá? Mas não aplique tanto ao ponto de escorrer. Se escorrer e manchar, deixa escorrer. E aí você volta com a esponjinha e tenta tirar a manchinha ali que vai dar certo. Já dá pra ver que essa pele tá bem maravilhosa. Prontinho, finalizei a maquiagem pra vocês verem o resultado final. Essa pele aqui de milhões, você consegue em qualquer evento com essa pele. Usar tanto no dia a dia ou em alguma ocasião especial, porque ela tá, assim, simplesmente perfeita e ao mesmo tempo muito leve, fácil de fazer, né? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo parte 2 que eu te ensino a fazer também os olhos e a boca. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!